Oi pessoal, tudo bom? Vamos conversar então sobre um livro que a Companhia das Letras me mandou, que eu pedi do catálogo deles, de lançamentos, acredito que de novembro ou de dezembro, agora não me lembro mais, que é o A Glória e Seu Cortejo de Horrores, que é um novo livro da Fernanda Torres. Ela lançou O Fim, que foi o seu primeiro romance, ficcional, esse aqui também é uma ficção, e esse é o terceiro livro dela. Tem um segundo livro que é um livro de crônicas, que ela publica, não sei se mensalmente, não sei com que frequência que ela publica, acho que no Estadão. Pode ser na Folha. Ixi, gente, eu sei que tem O Fim, tem esse livro de crônicas e tem agora A Glória. O título é arrasador, né, gente? O título é muito bom de pensar na fama, na glória e como ela é seguida de horrores, gente. E é isso que a gente vai acompanhar. A gente começa o nosso personagem vivendo um momento de glória em que ele está gravando uma adaptação da peça do Rei Lear, do Shakespeare, e até então ele tá tipo na crista da onda. Ele é um ator de, sei lá, uns 40, 50 anos, dá pra entender mais ou menos, que ele tá muito feliz com a carreira dele, tudo dando muito certo. Ele foi um ator de teatro aclamado, daí ele entrou para trabalhar na Rede Globo e foi um super ator de novelas, fez vilões maravilhosos. Só que agora a carreira dele tá dando uma caída e ele decide fazer essa peça que ele mesmo tá financiando para ver se explode e alguma coisa acontece. E aí ele ficou na dúvida entre fazer Macbeth e fazer o Rei Lear. E ele escolheu pelo segundo e ele acha que essa foi a escolha que destruiu a vida dele. Porque ele vai fazer essa peça, gastar todo o dinheiro que ele tinha na produção da peça, que vai ser um fiasco dos fiascos, e ele vai degringolar. A partir do primeiro capítulo, gente, a gente vê a vida do cara que tava ali ainda na cristinha da onda, indo parar no fundo, mas do fundo do poço. Gente, as primeiras 60 páginas desse livro foram uma tortura. Eu não conseguia ler, tava muito chato, você não tem noção. Primeiro porque começa com umas frases todas mirabolantes, meio poéticas, que eu falei, pera lá, Fernanda Torres não fez isso no fim. Não é uma característica que combina com essa história, tem uns troços super poéticos e x. Tava chato, as frases, parece que pra ficar bonitas, elas não estavam frases que você consegue ler e que elas vão embora, sabe, fluidas, elas estavam meio travadas, tava difícil de entender o que ele tava falando. Eu não tava gostando muito não. E aí também tinha a situação do nosso personagem, que é o Mário, ele estar naquela fase tenebrosa da vida dele, né, em que ele foi humilhado depois que ele acabou a peça de teatro, dele descobriu que ele não tinha mais dinheiro porque ele teve que pagar todo mundo, aí a mãe dele desenvolve um tipo de demência, que ela começa a esquecer fatos do passado e misturar o que está acontecendo agora no presente, ela começa a tratá-lo como se ele fosse o marido da mãe que já é falecido. Nossa, aí as coisas começam a dar muito errado, gente. Ele tenta pegar outro emprego, ninguém quer contratá-lo, ele começa a beber pra chuchu e tudo vai dando errado na vida dele. Até que lá pela página 70, depois que eu fui pedir carinho pra vocês lá no Stories do Instagram, dizendo, por favor, alguém que leu esse troço me ajuda a continuar, porque tá muito difícil. Aí tive um apoio motivacional ali embaixo, tá? Muito autoajuda. E aí continuei lendo e ele acorda, ele fala, gente, não dá pra ser assim, eu preciso fazer minha vida mudar, nem que seja de maneira humilhante, mas eu preciso me mexer. E ele começa com humilhações. Então, para pagar o rombo que ficou na conta dele, ele vai fazer um comercial de papel higiênico, né? E nossa, ele vai ser humilhado horrorosamente por causa disso. E aí começa a sequência de o rir de si mesmo que o livro vai propor, sabe? Depois ele decide mudar as coisas na casa dele com a mãe dele. Então ele começa a se mexer, mas, gente, quem tá no fundo do poço, qualquer levantadinha de mão é muito dolorosa, porque você tá realmente acabado ali, nada de bom na sua vida está acontecendo, não tem nada de legal. E qualquer coisa que você tiver que fazer tem que ser mexer na lama. Não é resolver um probleminha de uma vida feliz, é resolver a vida inteira. Então tudo que ele tem que fazer exige muito esforço, exige muito cuidado, exige muita humilhação. Dá dó, gente. Ele vai ter que começar a trabalhar em programas que ele não gostava, que ele sempre achou ridículo, ele vai ter que se humilhar para fazer aquilo, fazer coisas que ele sempre falou que eram horrorosas.
né? A gente paga a nossa língua de vez em quando, né, gente? Ele vai ter que fazer esse comercial, ele vai ter que cuidar da família. E nesse meio tempo em que ele tá se levantando, ele começa a fazer vários flashbacks e a gente começa a ver o como foi que ele foi parar naquela situação. Então a gente volta pro início da carreira dele, quando ele queria ser arquiteto, não quando ele queria ser um ator. E a gente vê como que ele foi chegando na carreira de ator e como o cara saiu de, caí aqui por, sei lá, por sorte, e ele foi pegando coisas cada vez maiores e ele não teve um momento de queda, ele não teve um momento de um tapa na cara pra falar, tipo, escuta um não pra você aprender. Ele teve uma carreira de ascensão tão grande, tudo foi tão fácil, que ele não sabia como era passar por dificuldades. Isso fez dele uma pessoa arrogante, fez dele uma pessoa extra confiante, uma pessoa que se afastou da família, que tratava as mulheres de uma maneira escrota. Ele se transformou num cara violento, numa pessoa muito individualista, que vivia só pra carreira e que depois passou a viver só pro dinheiro e não mais pra carreira. Então ele vai colocando, o livro coloca pra gente umas discussões muito legais entre tipo o indivíduo e a família, entre carreira e amor, entre as peças de teatro, que é um lado da arte, e a TV, que é um outro lado da arte. Que essa pra mim foi a discussão mais legal, da gente pensar o que a gente considera no nosso país, talvez de maneira muito errônea, o que é cultura de massa e o que é alta cultura, sabe? O que é um negócio tido como clássico e inovador, feito pra elite, e a novela das 8 que passa na Globo, que todo mundo assiste, e a novela bíblica que passa no canal X, que é considerada como tipo, ai, que horror, isso não é arte. É legal aqui no livro como ele vai colocando essas situações, essas classificações em questionamento, sabe? Tipo, só porque pouca gente vai assistir, pouca gente entende aquilo que é chamado realmente de cultura? Ou será que cultura no nosso país é aquilo que a grande massa realmente assiste? Porque é aquilo que realmente diz o que o povo brasileiro gosta e sabe e consegue entender. Então é muito legal da gente ver a questão de educação, sabe, do povo brasileiro e de como isso pode afetar nossas decisões e dinheiro, etc. Eu gostei muito dessa discussão, gente. E Fernanda Torres, que é uma pessoa que trabalhou tanto na TV quanto no teatro, falar sobre isso é genial, gente. E é genial também porque nós vemos os nossos atores ali, tipo, de coração, que a gente segue os caras no Instagram e tem crush pelo fulano. Ai, se um dia eu encontrar o fulano na rua, eu vou me casar e abandonar minha vida pra ficar com ele. Nós temos crushes. E ela vai pegar um bambambam das novelas, aquele cara super sucesso, sabe? Que todo mundo queria ficar com ele, e mostrar que, pera lá, aquilo que ele mostra pra gente é aquilo que o personagem tá precisando, é aquilo que ele tira uma foto bonita pra fazer comercial da Colgate. Mas o cara tem vida, e não é porque ele é rico e ele é famoso, quer dizer que ele é feliz. Isso também não quer dizer que ele é uma boa pessoa. Ele tem uma rotina como qualquer um, ele tem família como qualquer um, ele tem problemas como qualquer indivíduo. Então eu gostei dessa desmistificação do que é uma pessoa famosa no livro, sabe? Bom, o final, obviamente eu não vou falar pra vocês, porque eu acho que você tem que ler esse troço aqui, gente. Mas o final desse troço, as coisas vão acontecendo de um jeito em que ele vai assim, colocando os pés pelas mãos pra sair do fundo do poço, ele vai engatinhando pra sair de lá, e vão acontecendo os troços. E ele vai lembrando do passado dele, e a coisa vai se misturando, passado e presente, que ele acaba se transformando no rei maluco da peça de Shakespeare. O cara se transforma nos personagens dele, gente, é sensacional. Do começo ao final do livro, ele vai contando pra você os personagens centrais que ele fez. E no final da nossa história, o Mário é aqueles personagens. E pior é que ele pegou o pior de cada um. A violência de um, a loucura do outro, a insegurança do outro, sabe, a rusticidade do outro cara. Ele foi misturando só o que tinha de defeitos dos personagens marcantes da carreira dele, e é isso que o Mário vira no final, em que personagem e pessoa se misturam. E é perigoso isso, né, gente? O ator tem que saber separar o seu personagem de si mesmo, assim como o médico e o psicólogo tem que saber separar o paciente de si mesmo, o professor dos seus alunos, para que você não carregue as dores dos outros para dentro da sua casa e da sua cabeça, porque senão vai dar um tilt lá dentro, que é o que acontece. O desenrolar dessa história e o desfecho levam a uma situação que eu juro que chegou um momento do livro, gente, que eu tava, sei lá, na página 170, faltavam umas 50 páginas para terminar, e eu ia rindo,
E cada nova cena que ele ia fazendo, eu não tava nem mais ficando impressionada. Teve uma cena que eu falei, jura que aconteceu isso? E depois daquilo, gente, eu só comecei a rir. E eu falei, putz, grila, é verdade, só tinha que ser dessa forma. E eu comecei a rir tanto, e foi tão sensacional, porque virou um pastiche, virou um exagero da cultura brasileira, que eu falei, putz, que pariu, é isso mesmo. É isso mesmo, gente. A cultura brasileira é desse nível aqui. É a hora em que a gente vê que, poxa, quando a gente tem que apresentar uma coisa clássica pra galera, já que a educação do nosso país é um cocô, a gente recorre muitas vezes a estratégias que destrói tanto a obra clássica quanto a tentativa de educar. E às vezes a gente tem que recorrer a umas situações de exagero, de extremismo, que é risível, tanto da pessoa que está tentando fazer aquilo pelo bem, quanto daquelas que estão tentando aprender. Meu Deus, virou aquela cena do sai de baixo, sabe? Eu senti que eu estava assistindo uma comédia no final. E as cenas são exageradas, que nem os exageros do teatro, sabe? Da novela, que as personagens são todas gritadas e faladas com exagero e tal, porque o público precisa realmente entender o que você está falando. O livro exagerou de uma maneira no final que, pra mim, não soou exagero, soou tipo, essa é a nossa cultura, veja bem. E ela coloca num extremo de coisa deplorável que eu falei, mano, que tenso. A gente precisa revisitar escola no nosso país, a gente precisa revisitar a cultura clássica no nosso país, a gente precisa revisitar estratégias didáticas pra gente trazer outras coisas que não aquilo que só, né, que você consegue achar em qualquer canto e que talvez não tenha uma grande profundidade de debate. A gente precisa repensar o que a gente está fazendo com a nossa cultura e também repensar esse negócio de que, só porque eu consigo pagar R$150 numa peça de teatro que vai ter 20 negros lá dentro e só porque eu entendi a peça eu sou gostoso, não. A gente tem que repensar isso também. Gente, que livro legal! Eu demorei pra passar do começo dele, tá? Mas depois o negócio foi que eu falei, minha Nossa Senhora, Fernanda Torres, escreve mais os negócios aí pra gente ler, porque tá legal isso aqui. Eu gostei muito, 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 muito. A escrita se transformou numa coisa leve, rápida, que deu velocidade pra história. Gostei. E é daqueles livrinhos nanopicos, sabe? Que se você se dedicar ali no fim de semana, você sai com uma história bem bacana na cabeça. Gostei muito, muito, muito. Se você está prestando vestibular ou se você leu aquele conto do Machado de Assis chamado O Espelho, é o Espelho? É, o Espelho. Você vai gostar muito disso aqui, porque tem uma brincadeira entre alma externa e alma interna sobre aquilo que a gente é e aquilo que a gente transparece. Achei fenomenal. Vocês vão gostar, tá bom, gente? Confia, para com esse preconceito de só porque ela é uma atriz, quer dizer que ela só pode fazer isso da vida. Não, ela escreve e escreve bem, tá? Na minha opinião. Não sei se você acha isso, mas dê uma chance, tá? É isso, gente. Um beijo pra você. Tchau, tchau.